Meus queridos irmãos, que a doce paz de Jesus esteja com todos nós, que nós possamos estar sentindo sempre esse abraço carinhoso do Mestre, que sempre nos acolhe, né? Nos momentos mais difíceis de nossas vidas, é com Ele, é com o Pai, que nós nos apegamos para essa paz. Mais um momento com Mãe Maria, mais um momento de paz, mais um momento para estarmos juntos. Vamos pegar a nossa água, para que possa ser fluidificada no final do momento de paz. E vamos manter junto a nós os nomes dos nossos amados, dos irmãos em Cristo que precisam da oração, da paz. Vamos ler o livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, a mensagem 5 de Emmanuel. Consegues ir? Vinde a mim. Palavras de Jesus, está em Mateus capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir a Ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiados fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes. Seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes resistam-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Meus irmãos queridos, essa mensagem do Emmanuel, consegues ir? É um convite aberto para que nós não nos esquecemos jamais quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sofrendo, que eu vos aliviarei. E realmente, o nosso Mestre Jesus alivia, abraça, consola, conforta. Ele sempre está, meus queridos, ao nosso lado, sempre dizendo no nosso ouvido palavras confortadoras, palavras salvadoras. E nós precisamos ter em mente essa verdade, essa sensibilidade de estarmos preparados para ir até o Cristo. Ele está aqui. Muitos de nós não conseguem ir. Muitos de nós não conseguem ir. Às vezes por orgulho, por egoísmo, por desconfiança, por não crer, por não ter fé. E aí está o convite: vinde a mim, todos vós que estão cansados, e eu vos aliviarei. Busquem sempre no Pai, no Mestre Jesus, através das orações, da conversa,
nos seus quartos, quando vocês se recolherem, tenham uma conversa com o Mestre, com o Pai, e Ele nos estará abençoando. E vamos fazer a oração de nossa mãezinha Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mãe, entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Menina Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, mãe amada. Que assim seja. Que Deus, que Jesus, que os nossos benfeitores espirituais possam estar sempre a nos intuir, a nos guiar, a nos cuidar. Louvado seja o Senhor, louvado seja Jesus Cristo, louvada seja Mãe Maria. Meus amores, mais um momento de paz. Mais um momento para estarmos conhecendo a nossa doutrina consoladora. Estamos lendo o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. É o capítulo 3 da primeira parte. O título do capítulo é O Céu. Hoje iremos ler as mensagens, as leituras número 11, 12 e 13. Que Deus nos abra o entendimento para que possamos pegar essas leituras e colocarmos em nossas mãos. 11. A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que na Terra, física e moralmente, mas onde também só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desses mundos. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto que nos acharmos isentos aí dos males e vicissitudes terrenos, onde os corpos menos materiais, quase fluídicos, não mais são sujeitos às moléstias, às enfermidades e tampouco têm as mesmas necessidades. Excluídos os espíritos maus, gozam os homens de plena paz, sem outra preocupação além do adiantamento pelo trabalho intelectual. Reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, e a verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir, nem ambições que procurem oprimir o fraco. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, quais pousos ao longo do caminho do progresso, conducente ao estado definitivo. Sendo a Terra um mundo inferior, destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, esta nisso a razão da qual, que aí predomina, até que praza a Deus fazer dela morada de espíritos mais adiantados. Assim, é que o espírito, progredindo gradualmente, à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. A criança também frui os prazeres da infância, mais tarde os da mocidade e, finalmente, os mais sólidos da madureza. O item 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda
não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade d'alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres, por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus. E, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão de seus mistérios, revelados aos mais dignos. A felicidade também existe nas tarefas, cujo encargo nos faz felizes. Os puros espíritos são os messias ou mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Tarefa gloriosa, a que se não chega senão pela perfeição. Os da ordem mais elevada são os únicos a possuírem os segredos de Deus, inspirando-se no seu pensamento de que são diretos representantes. Item 13. As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso. As luzes que possuem, as suas capacidades, experiências e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito. Tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. E, enquanto que os mais dignos compõem o Supremo Conselho sobre as vistas de Deus, a chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários e a outros conferida a de mundos especiais. Vêm depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos, à proteção das famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo de progresso, às diversas operações da natureza, até aos mais ínfimos pormenores da criação. Neste vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades, aptidões e esforços. Ocupações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. Meus queridos, esses itens de hoje, da lição de hoje, é muito importante para que nós percebamos a necessidade de estarmos sempre evoluindo, de estarmos sempre caminhando ao lado de Jesus com os ensinamentos do Mestre Jesus, que só ensinou a amar, a perdoar, a orar, a doar, a caridade, a humildade. Então precisamos ser assim, meus queridos. Parem e pensem sempre que tiverem que tomar uma decisão. O que faria Jesus no meu lugar? E vocês receberão a intuição certinha. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos orar, vamos amar uns aos outros, como Jesus nos amou, para que possamos partir daí para uma evolução moral e espiritual. E que Deus nos abençoe. Vamos juntos agora fazermos a nossa oração, clamando ao Pai pela piedade, pela misericórdia, pelo amor, por tudo aquilo que se faz necessário para que nós possamos ter uma vida mais justa, mais leve, mais suave, e que possamos realmente estarmos presentes nos ensinamentos que Jesus nos legou. Pedir ao Pai por todos os irmãos que sofrem dos males físicos e espirituais. Que cada um receba, conforme o merecimento, a cura, o milagre e tudo que for necessário para o seu crescimento na jornada terrena. Pois, como todos sabemos, a Terra
é um planeta de crescimento, de purificação. E cabe a nós purificarmos ou não. Buscarmos esse céu interior, que só podemos encontrá-lo nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que Deus tenha misericórdia desses irmãos que se encontram nos hospitais, nas UTIs, nos abrigos, asilos, calçadas, nas creches, nos presídios, nos hospitais psiquiátricos. Porque só Deus cura, só Deus faz, só Deus determina. E nós precisamos, meus queridos, cumprir com a nossa parte, levando aos nossos irmãos aquilo de mais necessário que eles precisam. Nós fomos enviados à Terra. Tivemos a felicidade de termos Jesus caminhando entre nós. Para isso, para aprendermos, para lutarmos e continuarmos a crescer. Que Deus nos capacite para tanto, pedindo também a nossa Mãe Maria que possa estar ajudando as famílias que muitas vezes se encontram em sofrimento, em dores, com problemas, com filhos, com sobrinhos, com tios, com tias. A família é um templo sagrado, meus irmãos. Existem, sim, aqueles irmãos que saem de uma família que é um templo gostoso de se viver e preferem correr mundo em busca do nada, porque eles lá fora não encontram nada. Nada, nada, nada. Principalmente os irmãos que se encaminham para os vícios. Aí é que a coisa fica feia, meus queridos. O vício destrói, o vício mata, o vício transforma. O vício faz com que você seja nada, com que você seja ninguém. Ninguém, ninguém. Então tenhamos consciência e estejamos sempre em oração por esses irmãos que usam os vícios, para que eles possam se libertarem desse mal tão terrível que assola a humanidade de uma forma triste, de uma forma absurda, de uma forma grande, e para que nós possamos acabar, para que nós possamos extirpar este mal, do orgulho, do egoísmo, da inveja, dos vícios, da maldade. Nós precisamos estar contritos com Deus. Precisamos estar tendo e estudando o Evangelho de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer o nosso Pai Nosso, pedindo ao Pai que nos guie durante esses momentos e que nós possamos, sim, estarmos sempre ligados a tudo aquilo que é sagrado, a tudo aquilo que é divino, aos ensinamentos do Mestre e sentir a alegria no coração de estarmos sendo esses filhos de Deus. Pedindo a espiritualidade amiga que também venha fluidificar as nossas águas, para que ao beber nós nos sintamos mais felizes, mais curados, com mais força, com mais determinação, com mais vontade de ser. Que Deus nos abençoe e que Jesus possa, neste momento, estar a nos abraçar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal, de toda tentação, de todo orgulho, de toda inveja, de todo egoísmo, de todas as mazelas, de todos os obstáculos. Pois seu, Pai, é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Que assim seja. Amém.